Olá! Bem, hoje eu trouxe passeio. Vamos fazer um passeio sobre um tema. Temos discutido a questão da violência contra a mulher, feminicídio, os horrores, dentro de um contexto também da campanha de 21 dias de ativismo em defesa da mulher. E vamos passear hoje por trechos de poemas que eu diria que são elogios à mulher. Aquele poeta que escreveu os 100 sonetos de amor para a sua mulher, Pablo Neruda. É difícil escolher, né? Difícil. Claro que também já existe uma seleção de passagens, de fragmentos de poema, de poesia que ele fez para a mulher dele, Matilde, e eu vou trazer alguns fragmentos, alguns pensamentos dessa ode, dessa elegia, elogio, né? Elogio à existência da mulher. Depois eu quero trazer um poema, né? Eu já trouxe um poema dessa escritora, que é dramaturga, a Gleisi Mendes. Hoje eu vou trazer o Mágico Mirante de Gleisi Mendes, que é onde ela expressa a inteireza, as transformações, é o muito que é ser mulher. A experiência ou as experiências desse construto, desse sendo mulher. Poema lindo. E por último, eu vou trazer uma parte desse livro de Cassandra Rios, né? Escritora, conhecida como uma escritora maldita, que eu tive a alegria e a honra de receber uma primeira edição quando ela estava terminando e editando. Uma aluna minha, num curso de Direito em São Paulo, que trabalhava com a Cassandra, me trouxe com uma dedicatória dela que eu tenho com muito carinho e guardo esse livro. Eu vou ler um fragmento para mostrar, onde ela mostra o furacão, a pulsão do muito, ou das muitas possibilidades de mulher na linguagem, na palavra, na liberdade do uso das palavras, na criação de palavras, fora de regras gramaticais, mas que dentro do muito que ela pensa, da rapidez e do vulcão que essa mulher é, do fogo que ela traz, exercendo uma liberdade de expressar, de escrever, de dizer muito que ela pensa, fora de enquadres, de regras, de normas. É um trecho muito bonito desse livro e Cassandra Rios não pode ser esquecida. Ela não pode ser esquecida. Ela foi censurada. Bem, vamos ao nosso grande poeta latino, Pablo Neruda, Prêmio Nobel de Literatura, que escreveu 100 sonetos de amor. Eu trago, como eu disse, alguns fragmentos desses sonetos que ele fez para a mulher dele, Matilde Orrítia. Soneto número 17. Te amo como se amam certas coisas obscuras, secretamente, entre a sombra e a alma. Esse fragmento ele é muito citado. Ele é um dos sonetos talvez mais conhecido dessa obra, desse grande amor, dessa relação, desse elogio à mulher. Num outro momento ele diz: te amo sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo diretamente, sem problemas nem orgulho. Eu estou lembrando aqui daquela pesquisa de 1970, quando perguntaram ao grupo de homens, né, o que ele mais temia na mulher, e eles dizem que a ameaça ao riso, rir dele, o poeta livre de amor e de reconhecimento da experiência de ter uma mulher ou de ser
a mulher que é a mulher dele, o amor dele, num amor romântico e carnal. Ele diz que não tem orgulho nesse amor. Essa é uma liberdade desse ser masculino que reconhece a grandeza da mulher na relação amorosa e carnal. E trago um fragmento de um pensamento dele. 2 amantes felizes não têm fim nem morte. Nascem e morrem tantas vezes enquanto vivem. São eternos como é a natureza. Foi difícil fazer uma seleção, um corte, né, dessas passagens. Mas, nesse momento, eu achei que seria importante trazer exatamente as possibilidades de reconhecimento, de amor, da grandeza, da experiência de ser mulher, sendo mulher, né? Desse ser que experimenta esse construto o tempo todo, sem buscar uma essência. O que a gente vê nesse passeio, do que eu estou chamando passeio, é a multiplicidade de existências em ser mulher, em sendo mulher, no tempo, na diversidade, nas diferenças, né? Nos tipos. Não vamos classificar, mas mostrar a riqueza da pluralidade da existência feminina. Bem, agora eu vou ler esse outro vulcão na sua mutabilidade, na expressão de caminhar, de transformar, de mudar e do gozo de ser mulher, do prazer de ser mulher, que é essa poesia de Gleise Mendes, baiana, dramaturga, escritora, membro da Academia Baiana de Letras. Ela escreve, eu já trouxe ela num outro episódio, eu vou trazer esse segundo, que é essa, onde ela fica muito clara, essa pluralidade em ser mulher. Foge do fundamento regulatório da sociedade que constrói papéis de ser. Não existe papéis para essas experiências femininas. É a fala de uma atriz. Ela, como escritora, ela ergue essa atriz. Daqui deste posto avançado em que me encontro, deste mágico mirante, percebo que pela via do bem ou pela via do mal, já consegui na vida algumas aquisições importantes. No final, a gente sabe sempre muito pouco, mas já aceito as minhas frustrações. Por exemplo, com a cabeça erguida e com os olhos lá adiante. Já aprendi que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai me ferir de vez em quando. E eu preciso perdoá-la. Por isso, sob pena de ter meu coração mergulhado no veneno do rancor, aprendo todos os dias que falar faz bem. Pode aliviar dores emocionais. E que não importa o que eu tenho na vida, mas quem eu tenho na vida. E aprendo que não importa onde já cheguei, mas para onde eu estou indo. E se de repente eu fico sem saber para onde estou indo, qualquer lugar serve. Adoro esse construto de perfil, de definição, de mudança, de incertezas que vão criando e recriando a existência. Eu descubro que só porque alguém não me ama do jeito que eu quero que me ame, não significa que esse alguém não me ame com tudo que pode, porque existem pessoas que nos amam
mas simplesmente não sabem como demonstrar. Eu ouvi certa vez de uma das minhas filhas, com 10 anos de idade, ela agora já é uma mulher, mãe de um casal de filhos. Ela, quando tinha 10 anos, Camila, disse assim, olhou para o pai e disse, meu pai ama, mas ele não sabe amar. E eu encontro nesse poema de Gleisi uma mesma percepção numa menina de 10 anos de idade. Não que ele não nos amasse, mas tinha dificuldade e ele dava tudo o que ele podia. Aprendo que nem sempre é suficiente ser perdoada por alguém. Muitas vezes eu tenho que aprender a perdoar a mim mesma. E não importa em quantos pedaços meu coração foi partido. O mundo não para que eu o conserte. O tempo não é algo que possa voltar atrás. Aprendo que a vida sem amor por mim mesma, sem amor por mim mesma, não vale a pena. Não vale a pena. Assim eu mesma planto o meu jardim e decoro a minha alma, ao invés de esperar que alguém me traga flores. Porque, mesmo sozinha, sensacional. É de arrepiar a beleza, a coragem, a viagem, o mergulho em si mesma, ao tempo, a uma condição, a esse processo que nos afeta, né? Nos traz afetos bons, que doem, mas que cabe a cada um de nós, ou a nós coletivamente, entendermos algo que acho que a psicanálise coloca muito bem. O mundo, a vida, vai ter esses desencontros, essas pedras, essas dores, as frustrações, os recalques. Mas o que importa é o que você faz com você, com o que a vida fez com você. Então, a psicanálise permite isso, né? Que a gente possa, na nossa falha, nos nossos atos falhos, nas nossas atrapalhações de desejos, de alegria, de sofrimento, de masoquismo, ou de vingança, ou de maldade, ou de covardia, ter a coragem de trazer para si, ficar em frente dessas dores, pedras, sofrimentos e recalques, mas olhar e se responsabilizar e dizer assim, o que é que eu estou fazendo comigo, com o que a vida fez comigo? E ressignificar de forma criativa a existência, capaz de plantar jardins. Bem, eu vou agora trazer a ousadia, a grandeza, a volúpia dessa mulher tão censurada nos anos 70, 80, na ditadura, considerada como maldita. E eu não vou deixar, esse livro é um livro biográfico, poucos anos depois ela falece. Mesa Amaro, Flores e Cassis. Eu recebi este presente que muito me honra, sem que ainda tivesse sido divulgado, que estivesse nas livrarias. Vamos dizer assim, ele estava saindo quentinho do forno, com uma dedicatória dela, a pedido dessa minha aluna de um curso de Direito que trabalhava com ela. E ela botou um carimbo de certificado de propriedade criativa, instigante. Nesse carimbo está escrito: este exemplar da primeira edição
do romance autobiográfico Mesamaro, Flores e Cassis, O Pecado de Cassandra, obra literária da escritora Cassandra Rios, pertence a Betilda Serva Vasques. Depois ela bota uma dedicatória seguida de o que ela chama de As 4 Pilastras do Meu Templo, a memória e saudade de 3 pessoas amadas que partiram: meu pai, seu Graciano, que foi meu melhor amigo, minha irmã Ruth, a mais pura companheira, minha mãe querida, Dona Damiana, que favoreceu minha existência sempre. Em vida e em sonho me deu rosas. E a 4ª pessoa na presença da minha irmã, Judite, tão cheia de vida, a única que sou para eles, Beth. Logo abaixo, ela põe manuscrito para mim. Beth, que a luz divina do Espírito Santo a ilumine sempre e guie sem panos, Cassandra. Eu fico até emocionada de chegar às minhas mãos, algo assim. E interessante com um termo que é muito contemporâneo, recente, muito recente. Não vou passar pano, não passo pano, tá? Não alivio. Não alivio na busca da verdade, quer seja ela doída, quer seja ela iluminada. E eu pegando esse livro hoje, que tem muito tempo. Essa edição é a primeira edição, datado de 9/5/2001. Vai fazer 25 anos. Eu peguei, eu digo, será que eu encontro alguma coisa aqui dessa grande mulher que eu traga? E aí fui reler. E fiquei admirada com esse final aqui. O Espírito Santo a ilumine sempre e guie sem panos. Realmente ela tem visão prospectiva da vida. Ela tem essa visão, chega até mim. Eu me sinto muito grata e honrada. Eu vou trazer aqui um trecho para quem não conhece essa obra autobiográfica, como ela ousa com as palavras, como ela cria, como ela é livre na criação de palavras. Eu posso até, na leitura desse trecho, engasgar, porque não são palavras que existam, mas que foram criadas por ela. Me esmero ou esmero-me, pedante correção. Na ortografia, graças a Deus, tenho boa caligrafia. Porém, minha letra, sempre substituída pelas máquinas de escrever, manual, elétrica, e agora pelo grão senhor computador. Para poder chegar à prensa ou a uma nova invenção mais avançada e arrojada dos eletrônicos. Da fenomenal cibernética, hesito às vezes. Mente cansada, pensamento revolto, perdido e confuso entre o CH e o X, que escrevi por extenso. Ela não usa letra, ela escreve por extenso. Para que me preocupar em escrever em grifo ou itálico? Pela preocupação de ressaltar que estou consciente que escrevi errado. Se escrevi para ser apóstrofe, excluindo o A, em vez de para, sabendo qual a forma correta. Pois que assim o fiz por soar melhor aos meus ouvidos, desprezando as regrinhas confusas e chatas das crases que espicham sons ás.
Fico degustando sons como se provida de papilas gustativas encravadas nos tímpanos. Tudo está no som, no timbre, na ressonância, na ênfase, na expressão da voz. Os sons alternam as escalas, variam conforme as emoções com as que as palavras são pronunciadas. As consoantes sonorizam-se atadas. As outras letras, pois somente as vogais têm seus sons originais, abertos ou fechados, sejam espaçados ou curtos, e formem hiatos. Esses símbolos, traços que são as letras, risquinhos mágicos, meus amados caracteres da arte de escrever, que casados com as consoantes resultam em outras verdades. Resultam em outros variados sons e significados. Aliás, as consoantes devem seus sons às vogais. Sem elas, não poderiam lê-las. Por isso, a primeira coisa que se aprende é o A, E, I, O, U. Tão primário, tão importante. Pensar que a letra B, sem a letra E, seria apenas um desenho, um traço, algo assim. E desse modo me sinto uma consoante sem vogal. Não estou algaraviziando, ela cria uma palavra aqui, mostrando deliberadamente o que sei. Como poderão pensar e dizer? Este é o meu modo, apenas estou querendo que me entendam. Que não concordo com certas regras da escrita, ortografia ou gramatical do nosso idioma filho do português. Em relação à poesia, pois quantas formas de se falar, admita pela simpática flexibilidade que vem da espontaneidade do verso. Misturar-se brasileiramente os pronomes como assim convém em suas enunciações e flexões. Falta respeito pelo idioma pátrio. Na colocação das vírgulas, nos tempos dos verbos, nas declinações regulares e irregulares, os quais a gente sempre esquece quais são e vai falando, escrevendo sem pensar. Devesse, deveria, deve, seria honroso saber. Essa é Cassandra Rios, na sua liberdade de palavra, de brincar, de criar, de se rebelar. Vejo vocês no próximo episódio. Boas festas!